Shalom, povo santo, graça e paz, Deus abençoe sua vida. Mais uma palavra de esperança para você e para todos aqueles que você compartilhar, claro. Eu já quero desde já pedir para você aí acionar o sininho, compartilhar com pessoas que você conhece. Toda quinta-feira, meio-dia, a gente tem lançado uma palavra de esperança e queremos alcançar corações. Amém? Hoje eu vou estar falando sobre o Deus de todas as gerações, o Deus de hoje, o Deus de agora, o Deus que é a esperança, que quer abençoar você. Pai, eu quero abençoar esse povo que está assistindo agora essa palavra e declarar sobre a vida deles céus abertos, ouvidos abertos, as escamas dos olhos caindo por terra e que eles possam receber a tua palavra, que nunca volta vazia e ela possa frutificar a 100 por 1, em nome de Jesus. Vamos louvar neste momento, adorar o Senhor, e você aí, de onde você está, adorando conosco, e logo após voltamos com a palavra de esperança.
de agora é o mesmo hoje. O nosso Deus é um Deus das gerações, de todas as gerações e das 3 gerações que ele mesmo disse que ele ia ser conhecido para sempre. No livro de Êxodo, no capítulo 3, no verso 15, a palavra diz assim: disse o Senhor a Moisés: assim direis aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre. Com ele será lembrado de mim por todos os séculos. Então essa palavra foi uma palavra que Deus deu a Moisés no momento crítico do povo de Deus, né? Deus levantou Moisés para livrar o povo de Israel de mais de 400 anos, aproximadamente 430 anos de opressão e escravidão no Egito. E Moisés é chamado para essa missão e o Senhor diz a ele, diz ao povo de Israel, né? Mas Moisés ficou ali meio que confuso. Como que eles vão conhecer? Quando eles disserem quem me enviou, o que eu vou dizer? E Deus falou, olha, diga que eu sou. Né? No Êxodo capítulo 3, no versículo antes aí, né, você vai ver ele falando, diga que meu nome é eu sou foi o que te enviou. Então, por que o Senhor falou eu sou no presente? Ele estava dizendo que ele é o Senhor hoje, ele é o Deus do agora. Então, antigamente, quem disse eu sou, Deus era. Hoje, você diz eu sou, Deus é. E amanhã, Deus continua sendo, porque ele é o Deus de agora. Deus estava dizendo para o povo de Israel que ele é o Deus de agora. Ele estava dizendo então que ele é o Deus que resolve os seus problemas agora, que ele é o Deus que te cura agora, que ele é o Deus que te liberta agora, que ele é o Deus que te salva agora, que ele é um Deus de agora. Por mais que ele foi da antiguidade, ele continua sendo Deus e sempre será. No livro de Hebreus a Bíblia diz que ele era, é e sempre será o mesmo Deus. Então, eu e você, precisamos crer que o nosso Deus é o Deus de agora e é o Deus de todas as gerações, de antes, da antiguidade, de agora e de depois. Então, não se confunda achando que Deus é o Deus só dos hebreus, que o Deus é o Deus só dos judeus, que a Bíblia foi escrita para hebreus. Não, esse Deus que libertou o povo de Israel do Egito é o Deus de hoje, é o Deus de amanhã e sempre será o mesmo Deus, porque ele é o Criador de todas as coisas. Então esse Deus, lá dos hebreus, é o Deus que me liberta hoje, é o Deus que me salva hoje, é o Deus que resolve meus problemas hoje. Livro de Gálatas, capítulo 3, verso 29, fala que quem está em Cristo é herdeiro das promessas que ele fez a Abraão. É o mesmo Deus que criou os céus e a terra, o Deus de Adão e Eva. Então o Senhor estava dizendo, eu sou um Deus, o mesmo Deus de ontem, hoje e para sempre. Ele estava dizendo assim, olha, no capítulo 3, verso 15, ele disse que ele seria lembrado por um nome, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então repita comigo, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ele estava dizendo que ele seria lembrado por todas as gerações por este nome, mas ele seria de todas as gerações. Mas por que ele disse Abraão, Isaque e Jacó? O primeiro é Deus de Abraão. Qual que é o Deus? Deus de Abraão. Deus estava dizendo que ele era o Deus de fé. Abraão foi o pai da fé, o homem que viveu por fé, conhecido como amigo de Deus. Deus está dizendo que quem quer se relacionar com ele precisa fazer por meio da fé. Quem quer ser amigo de Deus precisa se relacionar com ele por meio da fé, assim como Abraão foi um homem que foi o pai da fé e foi um exemplo de fé. Então, uma outra coisa que Abraão foi obediente à palavra de Deus. Por quê? Porque ele tinha fé. E a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. O ouvir de quê? O ouvir da palavra de Deus. Ouvir na palavra de Deus significa escutar e obedecer, tá? Então não é só entrar no ouvido e sair pelo outro. É quando você escuta e obedece. E Abraão ouviu a palavra porque a fé só vem ao ouvir, obedecer a palavra de Deus. Então ele deixou aí na sua terra natal, né, a sua casa, seus pais. Lá em Gênesis 12, verso 4, fala que Abraão deixou tudo para trás, né, e foi como o Senhor disse para ele. Então, muitas vezes para nós seguirmos a Deus,
e alcançarmos o propósito de Deus, nós precisamos deixar para trás, né, a parentela, aquilo que nós tínhamos lá no passado. Então ele aguardava todos os dias o cumprimento da promessa na vida dele, na vida da sua família, né? E outra coisa também é que Deus fez Abraão olhar para as estrelas, ver as estrelas como promessa, né? E crer na promessa o tempo todo. Então, quando Deus fala, eu sou o Deus de Abraão, Ele está dizendo que você precisa de fé para se relacionar com Ele, para ser amigo dele. No livro de Romanos, capítulo 4, verso 21, vai dizer: totalmente convencido de que Ele também era poderoso para fazer tudo o que havia prometido aos seus descendentes, né? Então, ele podia ver as estrelas, a reprodução dos seus descendentes, e ele creu. No capítulo 15 de Gênesis, no versículo 6, fala, e ele creu no Senhor, e isso foi-lhe imputado por justiça, considerado por justiça. Então Deus fez dele o pai das multidões, quando ele mudou o seu nome de Abrão para Abraão. Abrão, pai exaltado. Abraão, pai de uma grande multidão. Isso foi em Gênesis 17, verso 5. Então, por que Deus falou, sou Deus de Abraão? E o que isso significa para nós hoje? Que esse Deus hoje, o mesmo Deus, que é o mesmo Deus de agora e todas as gerações, é o Deus da fé, que eu preciso ter fé para segui-lo, eu preciso crer nas suas promessas, eu preciso entender que eu vou reproduzir e multiplicar, porque eu tenho uma promessa de multiplicar a minha descendência e a geração de Deus, o povo de Deus na terra. Então creia, olhe para as estrelas, olhe para os céus e creia que Deus usa coisas da terra, do mundo, para te sinalizar que a promessa dele não foi embora. A promessa dele se cumprirá. Olha aí a aliança que ele fez com Noé, colocando o arco de Deus, que nós chamamos de arco-íris, e representando que ele nunca mais iria exterminar a terra com chuva. Uma aliança noética que ele fez na época de Noé. Então até hoje você vê o arco-íris mostrando que o Deus Criador é um Deus que cumpre a aliança, e nós precisamos crer no Deus de Abraão, pela fé, sendo amigo de Deus e crendo na promessa de Deus. A pergunta é, você crê na promessa de Deus que Deus te fez? Você crê que você pode multiplicar o povo de Deus e reproduzir em todas as áreas da sua vida e a sua descendência será abençoada? Você tem fé? Você é amigo de Deus, amiga de Deus? Creia nisso, porque essa unção, essa fé no Deus de Abraão. Segundo ele falou, sou Deus de Isaac. O que significa isso? É a segunda geração, né? É aonde vem a grande multiplicação, tá? Então Deus ordenou que ele seria lembrado por ser também o Deus de Isaac. Também é o Deus do casamento, né? O Deus do casamento, você vê que lá Isaac, Deus ordenou aos mais experientes dos seus servos que escolhesse uma esposa para Isaac. Esse servo é um protótipo de quê? Esse servo que Deus escolheu é um protótipo do Espírito Santo hoje. Abraão disse lá para o seu servo, ele enviará seu anjo antes de você, e você terá uma mulher de lá para meu filho. Gênesis 24, verso 7. Olha que Deus pega um anjo e faz o anjo levar o servo até a mulher que Isaac iria casar. É tremendo. Eu creio que Deus envia um anjo para guiar você até a pessoa amada, até o seu cônjuge, pelo qual você vai fazer uma linda aliança. Por isso nós temos que crer e colocar essas coisas na mão do Senhor e esperar no Senhor. Isso também simboliza ser Deus de Isaac, a unção para dar frutos. A Bíblia fala que Isaac aprendeu a mover a mão de Deus para a frutificação, para a reprodução, para a prosperidade, né? A Bíblia diz lá em Gênesis 25, verso 21, Isaac orou ao Senhor por sua esposa, que era estéril, e ela deu filhos. E o Senhor o aceitou, e a sua mulher, Rebeca, concebeu, né? Lá também no Gênesis 26, verso 12, fala que Isaac semeou naquela terra, e ele colheu 100 vezes mais, e o Senhor abençoou. Então ser Deus de Isaac Deus é o Deus, o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, é o Deus que guia-nos para a pessoa correta, para o casamento, para uma aliança séria na presença de Deus, aliança certa, é onde nós entregamos essa parte
nas mãos de Deus, mas também é ter a unção, a graça para orar e ver a mulher estéril dar filhos, frutificação e semear em terra deserta e ela frutificar, reproduzir. É uma unção de frutificação, é uma unção de reprodução, é uma unção de prosperidade. Ele colheu 100 vezes mais do que ele plantou. É uma unção que tira a esterilidade, que nos tira da vergonha e faz a nossa terra reproduzir, a nossa vida ser frutífera, suas mãos serem reprodutoras. Você recebe essa palavra? Você também crê no Deus de Isaac? Você é uma pessoa próspera, você é uma pessoa que tudo que colocar as mãos vai reproduzir, você é uma pessoa que tudo que orar, Deus vai responder, vai ser próspera, reproduzir, frutificar, recebe essa unção em nome de Jesus. E o terceiro, ele falou, eu serei lembrado por esse nome, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, por todas as gerações. Então o Deus que nós servimos hoje é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Jacó que simboliza o quê? A conquista, a liberdade para conquistar em todas as áreas. É onde nós temos um encontro pessoal com Jesus. A propósito, você já teve um encontro com Jesus? Você já foi no encontro com Deus? Apesar da rivalidade que Jacó teve com seu irmão, né, ali pelo direito de primogenitura, e por enganar ali, ele foi mudado. Né, ele foi para o encontro pessoal com Deus, e Deus mudou o nome dele para Israel. Ele teve liberdade espiritual, ele foi liberto do seu passado, ele foi liberto dos seus males, no seu caráter. O livro de Gênesis, capítulo 32, verso 28 a verso 30 diz: e o homem lhe disse, o teu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque você lutou com Deus e com os homens, e venceu. E Jacó chamou o nome daquele lugar Peniel, porque ele disse, eu vi Deus face a face, e a minha alma foi liberta. Então o que representa ser Deus de Jacó? É ter liberdade espiritual, é ser liberto, curado, restaurado e ter uma nova vida em Cristo Jesus. Olha as pessoas aí que foram em encontro com Deus, elas voltam experimentando uma nova vida porque tiveram uma experiência pessoal com Deus ali em Peniel. A pergunta é, você é uma pessoa que tem liberdade espiritual? Você tem liberdade para dizer não ao pecado? Para viver uma nova vida com Deus? Você já entendeu o que é viver uma nova vida com Deus? Você clama o sangue de Jesus todos os dias e crê que Ele te redime? Você tem vivido uma experiência de uma nova vida? Ou você voltou a ser um Jacó lá atrás? Eu quero declarar sobre a tua vida, teu nome não é mais Jacó, é Israel. Um príncipe de Deus, um homem voltado, uma mulher voltada para Deus. Então hoje eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida e a minha vida. Nós somos o povo do Deus de todas as gerações, que é lembrado como um Deus de 3 gerações, Abraão, Isaac e Jacó. Hoje, sobre a tua vida, eu libero a bênção, a unção de ser uma mulher e um homem que tem fé para crer nas promessas de Deus. Ser convicto de que a promessa chegará e será amiga e amiga de Deus. Eu lhe abençoo com a unção de prosperidade, de frutificação, reprodução. Aonde você plantar a semente, ela vai frutificar e vai te dar colheita 100 por 1. Em qualquer área da sua vida, no trabalho, na área sentimental, na família, no ministério, receba essa bênção de prosperidade, frutificação em nome de Jesus. E derramo e declaro sobre a tua vida a bênção de ter liberdade espiritual, de não ser preso mais das amarras do passado, das amarras do inimigo e viver uma nova vida em Cristo Jesus, liberto e curado para a glória de Deus. Você quer? Olha como Deus é perfeito. Ter fé para crer nas promessas, obediência na palavra, prosperar, frutificar em tudo e ter liberdade no Espírito para viver uma nova vida, não ser mais amarrado ao passado e mais nada pode te amarrar e te impedir de conquistar. É a unção da conquista em Deus. Recebe essas 3 unções do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó, o Deus de todas as gerações e o Deus de agora, em nome de Jesus. Repita comigo essa frase. Eu tenho a fé de Abraão, a frutificação de Isaac e a liberdade espiritual de Jacó, em nome de Jesus. Ore comigo essa oração, diga: Pai amado,
eu agradeço, porque o Senhor me transferiu do reino das trevas para o reino de luz. E agradeço, porque o Senhor pensou em mim, o Senhor se interessa por mim, e abençoar a minha vida, e abençoar as minhas gerações. Obrigado, porque pela fé eu posso ver as minhas gerações espirituais e físicas prosperando, conquistando e seguindo os seus passos. Obrigado pela unção, pela graça e pela tua misericórdia. Obrigado pela fé de ver a promessa das minhas gerações te servindo. Obrigado pela unção de prosperidade, de frutificação. E obrigado pela liberdade de viver uma nova vida em Cristo Jesus. Hoje eu sou livre de todas as amarras do passado e vivo uma vida de liberdade. Amém? Deixa eu orar pela tua vida. Pai, tu és o Deus da esperança. E eu quero abençoar cada vida que está assistindo agora esse programa, recebendo essa palavra. Que essa palavra não volte vazia, mas traga colheita 100 por 1 na vida de cada um dos teus filhos e filhas que estão assistindo. Nas suas gerações, que a promessa do Senhor se cumpra, de ver seus descendentes, todos os seus descendentes seguindo os seus passos, Jesus. De ver uma descendência próspera, abençoada, onde colocar as mãos vai frutificar. Tudo que plantar, que orar, que clamar, que colocar as tuas mãos seja abençoado. Abençoe também, Pai, com a liberdade espiritual, com a liberdade de viver uma nova vida em Cristo, livre das amarras, e vivendo e conquistando as novidades de Deus para nós. Abençoe essa vida, que nada a amarre mais, e ela possa experimentar tudo que o Senhor tem para ela. Tu és a esperança, Cristo em nós é a esperança da glória. Eu abençoo essa vida e agradeço ao Senhor, porque Tu és a nossa esperança. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Sentiu o desejo aí de ofertar? Eu quero deixar você aí livre para colocar esse número de Pix aí no seu aplicativo, no seu banco. Faça uma oferta aqui para a nossa rede de mídia, para que a gente possa melhorar ainda mais e expandir o reino de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e que toda oferta que você fizer, você possa colher 100 vezes mais.